Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual dessa casa querida, a casa da nossa irmã Rosa. Aqueles que já estão conosco nos acompanhando, que possam aproveitar este encontro, e aqueles que nos encontram pela primeira vez, recebam o nosso especial boas-vindas. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa. E nesse mês de maio, as nossas palestras têm o tema central: Não adie suas alegrias. Seja feliz hoje. Nos dias de sexta-feira, em especial, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E na oportunidade de hoje, vamos ouvir o nosso amigo Breno Fialho. Breno nos trará elucidações a respeito do capítulo 11, item 13, a fé e a caridade. Mas antes de passarmos a palavra para o Breno, vamos fazer a nossa leitura e a nossa prece inicial. A leitura de hoje está no livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Na sua lição 14. Aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. Há quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais que possivelmente não chegarão. Não será o que faças que te tornará grande e importante. Porém, como faças cada coisa que te transformará em valioso. A árvore gigante se origina em pequena semente. O cosmo é o resultado de partículas e moléculas invisíveis. Torna-te grande nas pequenas coisas, a fim de que não te apequenes nas grandiosas. Vamos orar, meus irmãos. Mestre amado, amigo de todas as horas, queridos companheiros dessa casa querida, a casa da nossa irmã Rosa, que possamos, em cada lar neste momento, receber as palavras benditas que serão trazidas pelo nosso amigo querido Breno, que ele possa ser inspirado e intuído, e que cada lar, cada coração que aqui conosco conectado nesse momento possa se instaurar a tranquilidade e a paz, e que possamos ser amparados neste momento e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra ao nosso amigo Breno Fialho. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos abençoe mais uma vez e que a luz do Mestre Jesus esteja entre nós, diante de mais um estudo cristão espírita. Hoje, o título da nossa conversa é A Fé e a Caridade, que também é o título de instrução de um espírito presente no capítulo 11, que é o Amar ao Próximo como a si mesmo, de nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do item 13. Ele vai falar sobre a importância da fé para que a caridade se sustente. Vamos então fazer algumas leituras diretas da mensagem dele, comentando e fazendo ligações com outros trechos do nosso Evangelho. Ele diz que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Ele faz uma afirmativa bastante forte aqui, que a caridade é impossível sem a fé. Por que ele faz isso? Porque ele vai distinguir dois tipos de caridade. Então ele vai chamar uma de generosidade e a outra de caridade realmente. Ele vai dizer que encontramos impulsos generosos até mesmo em pessoas sem religião. Ou seja, há pessoas que se compadecem de alguém, dão um prato de comida, dão um agasalho. A gente vê em incêndios, pessoas sem nenhum preparo, sem nenhum equipamento, às vezes entram para tentar salvar alguém. Nos desabamentos, as pessoas sem ter noção do risco que correm, sem cordas, sem também equipamentos, vão tentando socorrer os vizinhos, socorrer os conhecidos e às vezes até desconhecidos. Então isso são impulsos de generosidade, segundo esse instrutor. E ele vai definir então a caridade verdadeira
ela que se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta. Somente pela fé poderá ser inspirado esse tipo de caridade, ou seja, a caridade verdadeira, ela tem como base a abnegação, que é o desprendimento, o sacrifício voluntário dos próprios desejos. Então, às vezes, é muito bonito, é ótimo conseguirmos diminuir a fome de alguém, mas a gente normalmente dá do que nos sobra. Então, a caridade verdadeira, segundo essa definição, é algo que nós abrimos mão de nós, dos nossos desejos, fazemos um sacrifício para ajudarmos o nosso próximo ou para convivermos bem com o nosso próximo. Vamos desenvolver e entender isso melhor já mais adiante. Ele vai nos dizer que apenas a fé nos dá condição de carregarmos com coragem e persistência a cruz desta vida. Vamos entender aí a cruz dessa vida como os sofrimentos que nós enfrentamos, as dificuldades, pois isso toca a vida de todos nós. Alguns enfrentam com mais tranquilidade, com mais inteligência, e outros com mais sofrimento. Então ele diz que a fé é que dá condição de enfrentarmos as dificuldades da vida. E nós bem sabemos os sofrimentos, como vivenciá-los, entender que muitos desses sofrimentos são causados por nós mesmos, pela nossa maneira de ser, pelos probleminhas morais que ainda deixamos encontrar espaço dentro de nós. E nós, espíritas, ao estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, temos valiosíssimas orientações de como suportar a cruz desta vida, porque ali explica como devemos enfrentar, entender o sofrimento, já que o mal prevalece em um mundo de provas e expiações como o nosso. A Terra é um mundo de provas e expiações onde o mal predomina. Então, onde o mal predomina, dificuldades, sofrimentos estarão sempre em torno de nós. E é muito melhor saber conviver, enfrentar com inteligência as dores e sofrimentos que nos tocam. Ora, se todos nós temos o nosso quinhão de dificuldade, de dor e sofrimento, saber enfrentar essa dor, o sofrimento, é melhor do que não saber. O instrutor continua assim, o orientador espiritual. O homem se ilude ao se ocupar apenas de sua felicidade. É mais uma afirmativa bastante forte, dizendo que a preocupação que temos com a nossa própria felicidade é uma espécie de ilusão. Então esse não seria o caminho. Deus nos criou com certeza de sermos felizes na eternidade. Por isso, a vida terrena deve ser exclusivamente para aperfeiçoamento moral, que nós adquirimos mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e as exigências do mundo material. Ou seja, fomos criados perfectíveis. E à medida que nos tornamos, vamos nos aperfeiçoando, nos tornamos mais felizes, pois temos menos probleminhas morais, menos vicissitudes. E o aperfeiçoamento moral, ele nos esclarece aqui que ele é conseguido mais facilmente diante das dificuldades, das provas dadas pelos órgãos físicos e pelas exigências do mundo material. É a grande metáfora da escola. Estamos numa escola em que os órgãos físicos nos causam alguns embaraços, nos pedem aplicação de vontade firme e as próprias exigências e o deslumbramento que se pode ter diante do mundo material. Segue ele. Os problemas comuns da vida, as diversidades dos gostos e das tendências e das nossas necessidades são um meio de nos aperfeiçoarmos exercitando a caridade. Ele aqui nos fala então de oportunidade do nosso aperfeiçoamento exercitando a caridade, ou seja, ser caridoso é tornar-se melhor. E ele cita aqui os problemas comuns da vida. O que é isso? É o nosso dia a dia. Ora, o que temos no nosso dia a dia que pode nos causar ou desconforto, tirar ali de um planejamento que porventura tenha sido feito? Nós temos horários, eventualmente algum eletrodoméstico dá defeito, a cordinha do varal de roupa arrebenta, enfrentamos filas e engarrafamentos, parentes e amigos precisam de nós para alguma situação que surge de uma hora para outra. São problemas de ordens diversas que vão surgindo no dia a dia de cada um de nós. Algumas pessoas enfrentam de melhor maneira e outras ficam mais aflitas, mais angustiadas,
diante de outros tipos de problema. Então, diante dessa diversidade de demandas e de pequenos problemas que podem se avolumar durante o dia a dia, ter paciência é um grande passo para ser caridoso. Ter paciência é ser caridoso consigo mesmo e com aqueles que estão à nossa volta, os familiares, os amigos e vizinhos, e com aqueles que cruzem o nosso caminho. Então, ter paciência é tornar-se melhor. É uma grande preocupação das pessoas no mundo moderno tentar agir com paciência, porque quando nos falta paciência, vem o impulso, vem a irritação, e isso pode às vezes atrapalhar a convivência e a resolução de problemas. Esse trechinho agora que ele fala aqui, eu acho muito bacana. Ó. Apenas à custa de concessões e sacrifícios mútuos é que podemos manter a harmonia entre elementos tão diversos. Esse parágrafo aqui poderia ser desenvolvido durante bastante tempo. Concessões e sacrifícios mútuos, ou seja, aqui temos a tolerância, temos a compreensão, temos a admiração pelo outro, evitar a crítica e o julgamento. Só assim poderemos manter a harmonia dos elementos tão diversos. Isso escrito em 1861, que é essa mensagem aqui. Imagina hoje quantos elementos tão diversos e suas manifestações tão positivas para todos ocorrem na nossa sociedade. Ou seja, se não tivermos a concessão, a compreensão, nós não conseguiremos encontrar a harmonia dos elementos tão diversos. Né? A tolerância nos leva a isso. E a tolerância talvez ande de mãos dadas com a paciência. Desenvolvendo uma, talvez o desenvolvimento da outra seja facilitado. Aquele então que já se tornou um pouco melhor, compreendeu qual o caminho, faz concessões e sacrifícios com alegria e certeza de que doar-se é o melhor caminho. E à medida que fazemos concessões, vamos nos doando, auxiliando os outros, essa conotação do significado do sacrifício, da concessão, ela vai se perdendo, porque passa a ser tão levinho, passa a ser tão parte daquela criatura, da pessoa que faz isso, que a pessoa se torna leve, se torna agradável, se torna amável e cada vez está mais feliz fazendo esse tipo de auxílio aos outros. E quem se torna assim, acaba não fazendo mais reclamações, não tem mais aquele e deve ser, é muito bom a gente estar perto de pessoas leves assim. Vamos tentar ser assim, entender, compreender as situações, nós que somos espíritas, entender que estamos no mundo de provas e expiações, tentar ter paciência, tolerância e reclamarmos menos. E não fazer o de acabou a paciência, de que lá vem isso de novo, e seremos muito mais agradáveis. Vamos agora a um dos lemas do nosso Espiritismo. Já que estamos falando de fé e caridade, vamos visitar agora o nosso capítulo 15, que é Fora da Caridade na Salvação. É um capítulo relativamente pequeno, se comparado aos outros. Por quê? Porque a caridade está presente em praticamente todos os outros capítulos do nosso Evangelho. Então esse aqui foi para colocar, destacar algumas passagens que nós vamos falar aqui em seguida, mas a caridade é a mais importante, junto com a humildade, do nosso caminho. E neste capítulo, Jesus, quando perguntado, apresentou o grande mandamento. Amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo que lhe é semelhante. Amareis ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos, muito conhecidos de nós, tirados de Mateus 22. Ou seja, amar a Deus, que é o que muitos ainda buscam, e naquela época também, mas muitos ainda buscam com rituais, oferendas, ações públicas para serem notados, não é mais esse o caminho. Nós temos o esclarecimento que não é mais isso. O caminho de amar a Deus é o exercício do amor ao próximo, a caridade. É o que nos explica o nosso Evangelho, é o que está muito claro no Evangelho de Jesus também. E não só a caridade material do alimento e da roupa, mas, e talvez principalmente, a caridade moral, como nos diz Irmã Rosália, Instruções dos Espíritos, no capítulo 13 do nosso Evangelho. Então, a caridade moral é o saber ouvir. E se tivermos que falar alguma coisa, que as palavras não se tornem instrumentos de crueldade. Porque muitas vezes usamos a palavra para exercer poder, para dominar, para sermos mais fortes que o outro.
Também, como caridade moral, temos ceder. Ceder à posição, ceder ao argumento. Silenciar, como diz ela, fazer-se de surdo, caso não consigamos evitar palavras ásperas quando somos num diálogo ou numa oposição de ideias, o silêncio para evitar palavra áspera. E agir com paciência e compreensão. É a docilidade na maneira de agir. A grande verdade é que à medida que a gente vai desenvolvendo esse tema, a gente vai notando que é uma grande interligação. Vejam só se vocês concordam. Tornando-me melhor, se eu me torno melhor, eu poderei ser mais caridoso. E sendo mais caridoso, eu me torno melhor. E aí vira esse círculo virtuoso, como podemos dizer. E aí tornei-me melhor, sou mais caridoso, estou melhor. Por isso que Allan Kardec vai destacar em toda a obra espírita a caridade e a humildade em oposição ao orgulho ao egoísmo e orgulho. A caridade em oposição ao egoísmo, humildade em oposição ao orgulho. É o caminho da salvação. Porque Allan Kardec e o Espiritismo não inventaram nada sobre caridade. Apenas o codificador organizou as passagens de Jesus com muitas instruções de espíritos orientadores, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi apresentado em sua introdução como código de moral universal sem distinção de cultos. Esse nosso livro, de onde sai o nosso estudo, se o compreendermos bem, seremos mais caridosos e nos tornaremos melhores. E aí estaremos realimentando aquele círculo virtuoso. Melhor, mais caridoso, melhor, e assim sucessivamente. E Jesus, nosso mestre, com sua vivência e a apresentação do maior mandamento, ele subverteu totalmente o que vigia aquela época. E ainda hoje, sob muitos aspectos, é o que vige em nossa sociedade, mesmo em meio a tantos que se dizem cristãos. Àquela época, os poderosos esperavam de um Salvador, um ser mais poderoso ainda, que comandasse os exércitos, destruísse os inimigos, distribuísse cargos e condecorações, colocasse o reino de Israel no seu devido lugar, vamos assim dizer. Mas na mensagem de Jesus, a felicidade que podemos alcançar, a finalidade da vida é ser instrumento de felicidade e progresso do próximo, com humildade, que ele sempre exemplificou. Ou seja, a nossa vida é a caridade com humildade. Caridade e humildade em oposição ao orgulho e ao egoísmo. É subversivo ainda hoje, porque nós sempre ouvimos que temos que ter um bom emprego, ou seja, de boa remuneração, ter sucesso. Na atualidade, então, talvez tornar-se uma celebridade nos mundos digitais, aumentar a riqueza financeira, buscar conforto, buscar poder. Jesus propôs e propõe o oposto. A proposta de Jesus é o oposto de tudo isso, do sucesso, do poder, da celebridade. Jesus nos diz para fazer ao outro o que gostaria que lhe fosse feito. Fazer com que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. Veja se não é isso. Fazer com que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. Que o outro tenha alegria que não alcançaria se você não existisse. Vamos a alguns exemplos só para ilustrar. Alguém está estudando, fazendo um curso, porque você incentivou, orientou ou está pagando. E se não fosse sua ação, o outro não teria conseguido. Alguém está doente, precisando de companhia. Você passa dias e noites ao seu lado, com conversas leves e otimistas. O momento ruim foi superado. Se não fosse a sua ação, talvez não tivesse sido assim. Alguém sente solidão, pensamentos negativos assolam a mente. Você liga, você visita, também com conversas leves e otimistas. Sai para passear. Se não fosse sua ação, talvez esse companheiro não desse a volta por cima.
Alguém se sente sem incentivo para a prática de um esporte de competição. Você está ali, incentiva, acredita, vendo um bom treinador. Se não fosse sua ação, talvez esse companheiro não conseguisse o objetivo. Essa é a felicidade segundo Jesus. Possibilitar que alguém tenha alegria, saúde ou progresso em função de uma participação sua e que não ocorreria se você não estivesse ali, se você não existisse. Mas toda essa caridade, segundo a mensagem que é o pano de fundo do nosso estudo, só é possível com a fé. Vamos agora então entender o argumento principal dele, dizendo que a fé que sustenta é a fé que faz a caridade ser realmente a caridade da abnegação. Bom, também temos no nosso Evangelho um capítulo destinado à fé, que é o 19. Aqui encontramos outro lema de nosso Espiritismo. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque, como explica Kardec, a fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo que se deve acreditar. Porque a gente ainda talvez tenha o conceito de fé assim, acreditar em algo, crer em algo. Mas o Espiritismo vem nos falar, e Kardec tem essa frase, a fé cega não pertence mais a este tempo. Isso lá meio do século XIX que Kardec está escrevendo. A fé cega não pertence mais a este tempo, porque ele diz que a fé necessita de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que se quer acreditar. Ora, como é que eu vou acreditar em algo se eu não tenho base, se eu não compreendo, se eu não tenho as explicações? Então ele vai falar que a fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica. Ela é clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem certeza, e só se tem certeza porque compreendeu. Ora, então toda lição, todos esses ensinamentos precisam ser compreendidos para que eles se transformem em fé. Então, por isso que o Espiritismo defende tanto a necessidade do estudo. São tantos grupos de estudos, são tantas palestras gravadas, para tentar, da melhor maneira e mais clara possível, compreender os ensinamentos de Jesus. Porque realmente a leitura direta nos Evangelhos, como o próprio Allan Kardec nos fala na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, pode não ser tão simples assim. São leituras belíssimas, vale a pena ler, reler, compreender. Mas o Espiritismo vem tentar, sem inventar a roda, trazer de modo mais acessível para compreendermos os ensinamentos de Jesus e fortificar a nossa fé por consequência. Neste mesmo capítulo 19, há uma instrução de um espírito protetor, no item 11, chamada Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Olha só o título da mensagem do capítulo 19. A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Muito parecida com o título de hoje, que é de uma outra mensagem de espírito instrutor, a fé e a caridade. Então vamos fazer essas duas mensagens, um contraponto. O orientador desta, que está no capítulo 19, diz que a fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. A esperança e a caridade são resultantes da fé. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor? Olha a pergunta dele. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem as promessas do Senhor? Pois se não tendes fé, o que esperais? A fé, inspiração divina, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para o bem, e é a base de sua renovação. É preciso que esta base seja forte e durável, pois se a menor dúvida vier a abalá-la, que será do edifício que construístes sobre ela? Ou seja, se minha fé não está alicerçada na compreensão, não é como diz inabalável, né? Mas enfim, não é fruto de compreensão, não é fruto do estudo, do desenvolvimento da minha consciência, ela pode fraquejar. E aí podem surgir reclamações, alterações de humor, até mesmo agressividades pela dúvida, pela fé vacilante. Não é bom. Não é bom isso. Claro que todo mundo tem seu direito de alterar o humor, momentos desagradáveis, às vezes a gente dorme mal,
às vezes um problema muito sério nos toca repentinamente, e até tudo, né, mesmo com problema ainda, mas até tudo se entrar num eixo, a pessoa fica ansiosa, isso tudo é normal, mas a fé é que sustenta tudo isso. Se duvidarmos da perfeita coerência dos ensinamentos cristãos e espíritas, a nossa conduta pode se fragilizar. Porque a todo momento, como o exemplo que demos, né, se algo nos ocorre, algo desagradável, e tivermos um certo cansaço, mas é a nossa fé que nos sustenta, os ensinamentos cristãos, os livros, as mensagens, a gente sabe que pode pegar, ler, reler para dar aquela respirada e falar, não, agora eu estou um pouco melhor, tem que passar por isso, vamos em frente. Segue esse instrutor. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Acreditar em suas promessas, mas sabei por que crê nelas. Seguir nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos mostramos e dos meios que indicamos para atingir. Ou seja, tudo que está nas mensagens, todos os esclarecimentos são coerentes com a vida futura, com a reencarnação, e por isso que nós somos encantados com a doutrina espírita. É pela compreensão que temos de todo esse raciocínio que vai desde a geração, desde da criação de espírito, do seu desenvolvimento e o progresso pelas diversas escalas pelas quais passamos. Novamente aqui, destaque para o estudo, busca do desenvolvimento da consciência, conhecendo a verdade, mais compreensão nos sofrimentos, nas relações interpessoais difíceis. Não que tudo será resolvido, mas conhecendo, compreendemos. A compreensão fortifica a fé. Meu conhecimento, minha melhor compreensão, fortifica a minha fé. Fortificando a fé, mesmo em meio às dificuldades, nos mantemos caridosos, já que é a fé que sustenta a caridade, e não o conforto, a fartura, neste momento serei caridoso. Isso definimos lá no início, com a outra instrução de espírito. Ajudar pode ser apenas um ato de generosidade, mas a fé, ela mantém a caridade mesmo nos momentos adversos. Porque não é porque eu estou passando por uma dificuldade agora que eu deixarei de ser caridoso. Agora não ouço mais de ninguém, agora não ajudo ninguém, agora não tenho uma palavra de consolo para alguém, eu não posso ouvir mais de ninguém. Não, a fé me sustenta e mesmo nesses momentos eu continuo sendo caridoso. E já que aqui citamos a necessidade de estudo da doutrina para melhorar a nossa compreensão e, consequentemente, fortificar a fé e a caridade, por que não trazer do Espírito de Verdade, lá do nosso capítulo 6, Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Então vejam bem, espíritas, amai-vos. Então aqui está a caridade. O primeiro ensinamento, sermos caridosos. Instruí-vos, eis o segundo. Por que vem o instruí-vos? Para termos a nossa compreensão e melhorarmos sempre, fortificarmos sempre a nossa fé. Então, a instrução do Espírito de Verdade é amarmos-nos, que é o mandamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, amar aos nossos irmãos, e a instrução, o conhecimento, a compreensão dos ensinamentos de Jesus, e aí fortificaremos a nossa fé. E mesmo em meio às dificuldades que tocam a todos nós, na vida de cada um de nós, temos dificuldades, em alguns momentos um pouco mais, em outros momentos um pouco menos, mas a fé sendo robusta, nós passamos, às vezes, de modo relativamente bem tranquilo, que surpreende até pessoas que sabem, nossa, mas você está passando por isso, você está com esse problema, você está com essa doença, e a pessoa passa por aquilo de uma maneira relativamente mais tranquila do que outros cuja fé seja vacilante. E para encaminharmos o nosso encerramento, voltemos à mensagem A Fé e a Caridade, que dá nome à nossa conversa de hoje. Diz assim o Espírito Protetor, em total, claro, não tem como ser diferente, consonância com os ensinamentos de Jesus. Tendes toda a razão ao afirmar que a felicidade está destinada ao homem aqui na terra, se a procurais na prática do bem e não nos prazeres materiais.
Ou seja, a felicidade aqui na Terra será melhor, mas bem encontrada, se for na prática do bem, nos prazeres materiais. Isso é fugidio. Talvez as pessoas mais jovens digam, não, mas eu sou feliz, tudo dá certo. Mas à medida que o tempo vai passando, nós vemos que a sustentação é a relação saudável, é o auxílio ao próximo, é estar disposto e disponível a ouvir, a ser uma mão amiga a ajudar, a oferecer afeto no momento de mais dificuldade de uma pessoa. Né? E aí nossa vida nunca será vazia, porque seremos sempre um cristão ativo para ajudar, socorrer, uma palavra amiga. E o último parágrafo dessa mensagem também, que é bastante interessante, será um dever de casa para todos que estão acompanhando. Ele fala assim, hoje, mensagem lá de 1861, mas o hoje de 1861, vejam se não está totalmente no tempo de agora também. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não é necessário nem o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e de vossa vaidade. Então vamos só entender esse finalzinho aqui, ó. Que a época de Jesus, nós vemos isso nos escritos, nos livros, e muito bem representado em diversos filmes, os irmãos cristãos daquela época, eles sofriam perseguições e iam para o martírio, seja diante das feras, queimados nos postes, no apedrejamento, com grande maioria com muita tranquilidade, sabendo que estavam sendo recebidos pelos seres angélicos, os espíritos socorristas, e iam para o sacrifício com muita serenidade. Isso era o que ocorria até aquela época, a época de Jesus, e até o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano. Mas agora fica o dever de casa para todos nós. Mas hoje, para sermos cristãos, é necessário única e simplesmente, olha como ele bota isso bem reduzido, mas para nós parece ser difícil, mas é única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade de cada um. Então cada um de nós tem que pesquisar na nossa conduta, nas nossas reações, e muitas vezes até em falas despretensiosas, traços de orgulho, traços de egoísmo e a vaidade, que é um filhote do orgulho, mas já naquela época, acho interessante, tem outro ponto, em outros poucos pontos do nosso Evangelho, ele diz, irmãos nossos destacam a vaidade, mas em geral fala só orgulho e egoísmo, porque a vaidade está dentro do orgulho. Mas hoje, mais do que nunca, a vaidade também, essa necessidade do ser social, de buscar a presença, o afeto ou o reconhecimento, faz com que o orgulho, a vaidade se exacerbem um pouco. Então fica como dever de casa para todos nós pesquisar lá no fundo de cada um onde está a manifestação eventual ou costumeira do nosso orgulho, do nosso egoísmo e da nossa vaidade. Era o que tínhamos para conversar hoje. Achei bastante interessante essa força que a fé nos dá para continuarmos a caridade, então acreditando na vida futura, no caminho melhor para quem tenta agir no bem, e a caridade nos faz isso, a caridade nos desenvolve o bem, e entramos nesse círculo virtuoso. À medida que melhoramos, isso nos tornamos mais caridosos, e nos tornamos mais caridosos e melhoramos. Um abraço fraterno a todos, que Deus siga nos abençoando. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Vamos orar, meus irmãos. Graças a Deus, graças a Jesus mais uma vez, pelos momentos de estudo, pela reunião em torno do Centro Espírita Irmã Rosa, de maneira virtual, mas temos essa ligação com a nossa casa, que tanta saudade sentimos, mas que nos alimenta e nos une uns aos outros esse sentimento de amor e de fraternidade.
E rogamos que a luz do Mestre Jesus permaneça em todos os lares, com todos nós, fortificando a nossa saúde e a quem direcionarmos as nossas preces, a saúde, a esperança, a alegria de viver aos nossos irmãos. Muitos passando por dificuldades, rogando orações, rogando a presença de um afeto. E nós então queremos pedir muita luz e muita força a esses nossos irmãos e muito ânimo pela vida, pois a vida é uma oportunidade de uma escola bendita para caminharmos melhor. Graças a Deus, graças a Jesus, agradecemos às bondosas Irmã Rosa, Irmã Anália Franco e a todos os trabalhadores do plano espiritual envolvidos na reprodução, na manutenção deste canal virtual e da nossa casa, do Centro Espírita Irmã Rosa. Graças a Deus, muita luz, muita paz, muita saúde. Assim seja.